Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História para o ensino médio. A aula é essa que nós vamos observar mais aspectos da nova ordem mundial que se estabelece depois do fim daquele conflito conhecido como Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando, em 1991, a União Soviética ela deixa de existir. Isso estabelece, então, um novo mundo com novas possibilidades. Um mundo, a princípio, liderado pelos Estados Unidos, mas que outros blocos vão se estabelecendo aí numa nova ordem mundial. Então, qual o objetivo para a nossa aula de hoje? É contextualizar a criação do Estado de Israel e os conflitos no Oriente Médio. E também compreender o processo de negociação em prol da paz na região. Os conflitos aí que se mantêm latente e constante até hoje. Então, retomando, você sabe citar exemplo de países que se situam na região chamada Oriente Médio, região essa que está destacada em verde no mapa? Você sabe qual império dominava a região até o período da Primeira Guerra Mundial? Então, essa região aqui destacada em verde é o foco de nossa aula de hoje. Bom, primeira pergunta, você sabe citar exemplo de países que se situam no chamado Oriente Médio? Aqui nós temos Israel, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Iraque, entre diversos outros países aí nessa região. Qual era o império que dominava essa região na Primeira Guerra Mundial? Era o Império Otomano, o Império Turco Otomano, que lutou ao lado da Alemanha e que chegou ao fim com essa guerra. Assim como a Alemanha teve duras perdas territoriais, e o Império Austro-Húngaro com a sua derrota na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano também ele foi fragmentado e dividido entre os países vencedores, como a Inglaterra e a França. Então aqui para refletir, eu trago aqui para vocês, de um lado, a bandeira do Estado de Israel, que é representada aí com o azul e o branco, e a estrela de Davi, seu símbolo, um dos símbolos religiosos muito importantes para o judaísmo. E aqui do outro lado nós temos a bandeira palestina. E é justamente esse conflito aí que nós vamos verificar hoje. Frequentemente vemos notícias que retratam disputas bélicas entre israelenses e palestinos. Você sabe o histórico dessas disputas? Pois bem, é o que nós vamos então verificar a partir de agora. Mas manifestantes palestinos e forças de segurança voltam a entrar em confronto em Israel. Horas antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou a pedir calma a todos, mas afirmou que o exército israelense está preparado para qualquer cenário. Na faixa de Gaza, 6 palestinos ficaram feridos. Essa reportagem aí é do dia 24/4/2021, ou seja, uma reportagem bastante recente. Observe então, as disputas da região muitas vezes aparecem estar longe de chegar a um acordo de paz. Quando será que a paz vai chegar até essa região tão sofrida? Bom, a questão palestina. Vamos lembrar então que a região fazia parte do Império Turco Otomano. Em 1917, a Inglaterra assinou a chamada Declaração de Balfour, prometendo se comprometer à criação de um Estado judaico na Palestina. Após a guerra da Inglaterra e a França, acabaram dividindo o território da região entre eles. Então, aí, parte dos territórios foram aí para a França, como a Síria, por exemplo, e parte foram para os britânicos, como o Egito, a região da Palestina e outros países dessa região. O que acontece? Vamos lembrar que por séculos o povo judeu foi expulso da sua terra prometida, que ficava na região da Palestina. Isso ocorreu lá na época do Império Romano. Foi a chamada diáspora judaica. E esses povos se espalharam para vários outros países do mundo, principalmente na Europa, mas não exclusivamente na Europa. Então você tinha judeus vivendo e mantendo a sua cultura na Inglaterra, na França, na Alemanha. Então eles eram um povo, só que eles não tinham um país, um Estado. No século XIX, com o surgimento do movimento nacionalista, surgiu um movimento especial chamado de sionismo, por esse carinha aqui, o Theodor Herzl, que é o fundador aí do sionismo moderno. Esse era um movimento político que defendia a autodeterminação do povo judeu e o direito que eles teriam a ter um Estado soberano administrado apenas por judeus e para judeus. Então você tinha o nacionalismo alemão, você tinha o nacionalismo italiano, você tinha o nacionalismo francês e no caso dos judeus você vai ter o sionismo, que vai ser mais trabalhoso porque eles precisavam ainda criar o Estado para eles. Então, os judeus viviam espalhados ao mundo desde a diáspora judaica do Império Romano. E agora a grande busca deles era pela criação de um Estado deles.
Bom, e a questão palestina? Nos anos de 1930 e 1940, muitos judeus foram para a Palestina, fugindo de perseguições na Europa, principalmente o Holocausto, tá? O que resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas. Mas veja que antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já havia uma busca deles de emigrar para essa região, lembrando aí da promessa bíblica da Terra Prometida, de Canaã. Em 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Como está aqui nesse mapa, a gente pode ver marcado em laranja o que seria o estado judeu e em amarelo o que seria o estado árabe. A cidade de Jerusalém teria aí a característica de ser uma cidade neutra, internacional, não faria parte de nenhum desses 2 estados, seria administrada pela Organização das Nações Unidas. Mas vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Quais motivos levaram os judeus a migrarem para o território onde hoje se encontra o Estado de Israel? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando aqui, exercício discursivo, então a minha resposta é apenas uma sugestão. Seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu. E eu perguntei, quais motivos levaram os judeus a migrarem para o território que hoje se encontra o Estado de Israel? Bom, a minha sugestão de resposta. Os judeus procuravam um lugar para criar um estado para viverem e assim não sofrerem as perseguições e preconceitos que eram vítimas em outras partes do mundo. Essa região tem uma referência bíblica a Canaã, a terra prometida, segundo o Antigo Testamento e a Torá. Então era principalmente a busca de um lugar melhor para viver. As pessoas saírem de uma cidade para irem para outra, elas não saem sempre que querem, largam vizinhos, largam amigos. Elas saem justamente na busca da esperança de ter um lugar melhor para viver. E no caso aqui, eles tinham a informação bíblica de Canaã com uma terra prometida a eles, onde ali eles poderiam viver melhor, exercer sua religião e não serem perseguidos por motivos étnicos ou religiosos. Tá. E a questão palestina? Bom, em 14 de maio de 1948, os judeus fundaram o Estado de Israel,
que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos, na hora, na lata. Os países árabes reagiram à criação do Estado de Israel atacando-o militarmente. Porém, Israel recebe um grande auxílio de material militar dos Estados Unidos e, na guerra, eles vencem. Então, Israel venceu a disputa. E, nessa disputa, ele passa a ocupar mais território do que a ONU tinha estabelecido para ele. Eles ocupam cerca de 25% do território reservado aos palestinos, naquele plano de partilha. E o Estado palestino não foi criado. Então, Israel ganhou o direito a seu Estado, né? Exigiu o direito ao seu Estado, mas a Palestina não foi reconhecida ainda. Mas vamos então para mais uma atividade da aula de hoje. O Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948 e imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Soviética. No dia seguinte, a nação recém-nascida foi atacada por forças regulares do Egito, da Síria, da Transjordânia, do Líbano e do Iraque, que reforçaram as forças irregulares palestinas e o Exército Árabe de Libertação, comandado pela Liga Árabe. Por que uma coalizão de forças árabes atacaram Israel? Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? A minha sugestão de resposta aqui para a pergunta, por que uma coalizão de forças árabes atacaram Israel? Bom, porque não reconheceram a legitimidade do Estado de Israel. Também porque não foi criado o Estado palestino para os árabes muçulmanos. Lembrando a todos aqui que um Estado, para existir, ele depende fundamentalmente de outros Estados reconhecerem ele como tal. Se nenhum Estado reconhece o seu governo, a sua presidência, com quem você vai negociar? Então é necessário que os outros Estados te reconheçam como um Estado. Isso aí acabou acontecendo com Israel, que foi reconhecido imediatamente por uma grande potência internacional, que é os Estados Unidos, mas não aconteceu com a Palestina. Então, por conta disso, que você vai ter essa aliança árabe contra o Estado de Israel. Porém, o Estado de Israel conseguiu se mostrar superior na guerra.
E essa guerra aí ainda vai levar a novas disputas. Isso porque a região ali, onde fica a Palestina e o Estado de Israel, é uma região pequena e é uma região bastante desértica. Então a busca por recursos naturais é muito importante, principalmente recursos hídricos. Então, entre as motivações de novas disputas estão as terras cultiváveis e os recursos hídricos, além de ter um grande controle de áreas petrolíferas. Lembre-se, nós estamos falando do Oriente Médio, que é um grande produtor de petróleo. Existe também petróleo nesse território de Israel e da Palestina. E também você tem a divergência entre muçulmanos e judeus. Mas grande parte da expansão que Israel fez na Palestina foi em busca das nascentes dos rios que alimentavam Israel, para assim controlar eles, porque no deserto a água é um recurso estratégico de suma importância. Nos campos de refugiados, em condições precárias, os palestinos organizaram um grupo de resistência armada. Em 1964, a união desses grupos formou a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, para assim combater Israel e reconquistar as suas terras perdidas. Então os palestinos se unem nessa organização importante. Essa organização vai envolver vários ataques terroristas, conflitos armados, até que em setembro de 1993, esse rapaz aqui, o Yasser Arafat, que era o líder da Organização da Libertação Palestina, e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, eles assinam um acordo de Oslo com o intermédio dos Estados Unidos, procurando aí estabelecer um acordo de paz e negociações pacíficas para a criação do Estado palestino. Esses dois aí acabaram recebendo o Prêmio Nobel da Paz, devido a esse esforço em tentar garantir aí uma negociação diplomática para o Estado palestino. Os palestinos, então, reconheciam o Estado de Israel. E os israelenses consideravam os palestinos como um povo com direito a um Estado próprio, mas eles ainda não estabeleciam o Estado. Eles apenas consideravam que sim, os palestinos teriam esse direito, mas ainda não estabeleceram o Estado. O acordo não foi cumprido, então o acordo de Oslo foi considerado um fracasso, justamente porque essas negociações diplomáticas não foram adiante. Bom, e quais são os obstáculos para a paz na região? Primeiro, o fundamentalismo de grupos islâmicos é um obstáculo e que promovem atentados terroristas contra civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel. Então você tem parte dos palestinos que não aceitam mesmo o Estado de Israel. Tá? Outra parte até reconhece, mas quer o direito a ter seu próprio Estado também. Não. O radicalismo de lideranças judias, que não admitem também a existência do Estado palestino. Então veja como nós temos questões aqui religiosas, étnicas e políticas. Nos dois lados nós temos uma visão radicalista. Aí que fica muito difícil você conseguir manter uma relação diplomática, uma relação de acordos. O radicalismo sempre atrapalha na hora de você fazer a diplomacia. Outros obstáculos: a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, que é reivindicada pelos palestinos como sua capital. Então, o que está acontecendo? Israel está intencionalmente criando cidades e povoados em partes que a Palestina reivindica para si. Para assim eles conseguirem ocupar com população o território. Afinal de contas, tendo população ali, é mais fácil de você definir aquele território como sendo de seu país. Então há um processo de expansão aqui de Israel sobre esses territórios, de ocupação territorial. E a existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. Nós temos aqui uma imagem desse muro, justamente aqui separando palestinos e judeus. Então essas aí são questões aí que geram muito polêmica e que agravam o conflito até hoje. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Observe a imagem ao lado. Essa imagem trata-se de uma foto tirada em Israel em 2002 e mostra dois meninos, um israelense e outro palestino. Qual é o israelense e qual é o palestino? Como você chegou a essa conclusão? Qual sentido que a fotografia transmite? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu pedi para vocês analisarem essa imagem. A minha sugestão de resposta para vocês é essa aqui. O menino da esquerda é palestino. Ele está usando na cabeça a cáfia quadriculada em preto e branco, popularizada por Yasser Arafat, que é o líder da causa palestina. Então, esse tipo de pano na cabeça é muito usado graças a esse líder. Já o menino da direita é o israelense, que traz na cabeça o kippah, ou solidel, que é usado pelos judeus para expressar o seu temor e respeito a Deus, aquele chapeuzinho que tem. A imagem transmite a ideia de que é possível uma convivência pacífica entre judeus e palestinos na região. Mas essa situação se permanece latente. Volta e meia você tem conflitos acontecendo entre grupos palestinos contra Israel e vice-versa. Então você tem eventos como a Intifada e vários outros movimentos e a situação ainda permanece em litígio até hoje. Mas vamos lá, o que nós vimos na aula de hoje? Primeiro, a questão palestina teve início com o fim da Primeira Guerra Mundial e a interferência estrangeira na região. O plano de partilha da ONU, de 1947, não foi integralmente cumprido, tendo apenas a criação de Israel acontecido. A criação da Palestina não foi concretizada. E os conflitos na região só pioraram desde então. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por mais essa aula e até a próxima.